Olá, queridos irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós teremos mais uma lição que trata do tema do Espírito Santo. Nós estamos estudando, amados, sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós já tivemos 2 lições que falaram sobre a pessoa do Espírito Santo e também sobre a santidade do Espírito Santo. E nós teremos agora em sequência mais 3 lições para encerrarmos a série da doutrina do Espírito Santo. Essas lições serão sobre o Espírito Santo no mundo, a lição de hoje, o Espírito Santo na salvação e o Espírito Santo na vida cristã. Assim nós entendemos que estaremos cobrindo toda a área da doutrina. É claro que poderia ser com muito mais profundidade, mas essas aulas darão uma noção básica para nós entendermos o que é o Espírito Santo e como ele age na nossa vida. Nós estaremos fortalecendo a nossa fé com base nos estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Amém, amados? Então, amados, os objetivos da nossa lição de hoje são conhecer os ministérios de ação do Espírito Santo e como ele está presente e agindo no mundo, nas nossas vidas. Amém? Vamos orar então, pedir ao Senhor que abençoe a nossa aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, Senhor Jesus, porque podemos contar com a presença do Espírito Santo em cada um de nós. O Espírito Santo é quem nos ensina, nos instrui, nos guia e nos dá, Pai, todos os recursos para nós termos uma vida cristã na caminhada com o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe essa aula de hoje. Traga entendimento, Pai. Traga sabedoria para que possamos ter, ó Deus, a revelação do alto sobre as nossas vidas e sobre o andar do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos a tua bênção para a aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. A leitura da palavra que nós teremos por base para a lição de hoje está em Romanos 8, versículo 14. É apenas um versículo que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, para início de conversa, queridos irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre o seguinte ponto. Você tem certeza que você é guiado pelo Espírito Santo? Você é guiado realmente a sua vida, a sua mente, pelo Espírito de Deus? Vejamos aqui em Romanos 15:16 o que nos diz a palavra de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Se recebemos do Senhor Jesus o Espírito do Senhor, não somos escravos, mas somos orientados, instruídos pelo Espírito de Deus, o Espírito divino em nossas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, nós vimos na primeira lição dessa série que todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Para que sejamos filhos espirituais de Deus, nós precisamos crer no Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos. Dessa maneira, amados, quando nós somos filhos espirituais do Senhor Jesus, de Deus, nós temos certeza que nós somos guiados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós temos essa certeza por várias razões. Primeiro, porque nós não damos ouvidos às coisas da carne. E as coisas da carne são, por exemplo, a soberba, a ganância, entre outras questões. Mas essas são as mais conhecidas, as que estão mais à flor da pele da sociedade. Então, queridos, essas coisas da carne nos levam à opressão, nos levam a oprimir ao nosso próximo. Mas, se nós damos ouvidos às coisas do Espírito, nós damos ouvido às coisas de Deus.
porque nós somos testemunhas dos seus feitos, dos feitos do Senhor em nossas vidas. Nós somos testemunhas das maravilhas que Deus fez em nossa vida e testemunhamos isso com o próximo, porque nós seremos cartas vivas de Cristo por onde formos e por onde nós passarmos. Então, amados irmãos e irmãs, diante dessa ilustração a que nós falamos, eu faço novamente a pergunta para você. Você tem certeza que você é guiado pelo Espírito de Deus? Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Vamos adentrar então ao tema da lição de hoje, que são os ministérios do Espírito Santo. Veja, amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus possui muitos ministérios. É Ele que é o responsável pela obra divina aqui na terra. E se é Ele que realiza a missão de Deus na terra, Ele tem muitos ministérios, dos quais Ele utiliza-se da igreja, que é a noiva de Cristo, também para realizar a obra de Deus. Para todos nós, antes de sermos salvos, é que o Espírito Santo de Deus atua. E é Ele, amados, é o Espírito de Deus quem nos convence do pecado, da justiça. E é Ele que nos leva a Cristo pela presença do Espírito de Deus em cada um de nós. Quando nós somos transformados em uma nova criatura, quando nós nascemos de novo, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que trabalha em nosso coração para nos restaurar e nos transformar. Portanto, amados, se você já foi transformado, restaurado, já é uma nova criatura do Senhor, tenha certeza que foi o Espírito Santo que trabalhou na tua vida. Foi Ele que te convenceu, foi Ele que te mostrou uma nova realidade para que você se tornasse essa nova criatura. Somente assim, queridos, nós poderemos experimentar a maravilhosa experiência de uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo, queridos, habita no coração de todos aqueles que se rendem a Deus. Todos eles, amados, têm a presença do Espírito Santo, porque se renderam ao Senhor. O Espírito Santo falou aos seus corações. Todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, amados, trabalha em nós, através dos dons espirituais que Ele nos dá. E é o Espírito que dá esses dons, ao seu gosto. É Ele que quer te dar o dom, e é Ele que te dá o dom que você tem espiritual. É obra, é vontade, é desejo do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, queridos, Ele dá esses dons a cada um de nós para produzir em todos nós os frutos do Espírito, que são o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, entre outros, não é? Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha no céu, junto a Deus, em nossos favores. Percebe, amados, como é a atuação ativa do Espírito Santo para salvar a cada um de nós e salvar também o mundo? Ele dá a você, servo do Senhor, uma posição em Cristo Jesus, como sendo dele, propriedade do Senhor Jesus. E assim, dessa maneira, quando você se converteu e é fiel, é servo do Senhor, o Espírito Santo sela você com o selo da vida eterna, com o selo da salvação. Então, nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo habita em todo cristão. E a sua presença, a presença do cristão no meio das outras pessoas, o torna um canal de bênçãos espirituais. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos usados grandemente por Ele, e a sua obra se torna relevante em nós, em cada um de nós, para salvar vidas pela expansão do reino de Deus, para alcançar a cada um, para realizar a missão do Senhor, como é desejo do nosso Pai Celestial. O Espírito Santo, vejam aqui, amados, usou Pedro grandemente no dia de Pentecostes. Quando o Espírito de Deus foi derramado ali, a primeira pregação de Pedro, o primeiro sermão de Pedro, levou mais de 3.000 pessoas a serem convertidas e a se voltarem para o Senhor Jesus. Que maravilha! É a obra do Espírito de Deus em nós. É Ele que transforma, que cura, que restaura e que nos faz novas criaturas. Dessa forma, queridos, dessa mesma forma, o Espírito Santo vem usando e usou homens
quando ele encheu esses homens da tua palavra, do teu espírito, e derramou sobre ele a grande presença. Homens, por exemplo, como Moody, no século passado em Nova York. Ele usou também várias outras pessoas, como John Wesley, entre outros, que experimentaram a plenitude da graça do Senhor pelo poder do Espírito Santo nas suas vidas, porque esses se renderam a eles. O Espírito Santo usa grandemente todo aquele que se rende ao Senhor para a sua obra, para a missão do Senhor aqui na terra. Amados, da mesma forma, o Espírito Santo quer usar você, assim como você é, para que a obra do Senhor possa ser expandida e o seu reino ser expandido aqui na terra. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado. O principal pecado, amados, que impede as pessoas de verem e também de chegarem ao céu, de serem salvos, portanto, se chama incredulidade. A incredulidade é a falta de fé, porque muitas vezes as pessoas até ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz do Espírito Santo, mas não creem, não têm fé. Elas permitem que o pecado continue prevalecendo nas suas vidas. Elas continuam pecando e esses pecados se tornam as barreiras, os obstáculos que as impedem de se aproximar, de se chegarem ao Senhor. As impedem de caminhar, de ter uma vida firme, uma vida cheia da graça e do Espírito de Deus. João 3,18 nos diz que quem crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Porque, amados, segundo a palavra de Deus, todos os pecados podem ser perdoados, mas não pode ser perdoado aquele sem fé. Aquele que não tem fé não pode ser perdoado porque ele não crê. E a primeira premissa de ser batizado é crer no Senhor Jesus e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Então as pessoas que sofrem e praticam o pecado da incredulidade, elas continuam no pecado. E esse pecado as impede de formar uma aliança firme com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como que não entregar a sua vida ao Senhor. Portanto, como nós dissemos lá atrás, que nem todos são filhos de Deus. Para sermos filhos espirituais do Senhor, nós temos que crer e entregar a nossa vida a Ele. Porque aí sim, nós seremos adotados pelo nosso Pai Celestial através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Porquanto, amados, é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, o prêmio maior dos que o buscam. Amém? Quando alguém viola a lei de Deus, ele vai contra o caráter, contra a pessoa, os valores de Deus. E o Espírito Santo é quem convence. João 16,9 nos diz: e o Espírito Santo convence do pecado, porque não creem em mim. Jesus dizia a respeito desse aspecto. Então, é o Espírito Santo que convence do pecado, por causa da sua retidão. Paulo nos alerta que quando uma pessoa ou uma sociedade inteira se degenera por causa da sua imoralidade, é por causa da perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em Romanos 1,18, ele nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e também sobre a injustiça dos homens, daqueles que detêm a verdade pela injustiça. Jesus falou da justiça e não quis dizer sobre obras ou códigos morais, mas ele se referiu à retidão de Deus. Sobre o reino de Deus, amados, o reino de Deus é retidão e justiça. E Jesus, nesse contexto, foi o exemplo de retidão. Sua pureza, a pureza do Senhor, nosso Salvador, condenou a iniquidade, a imoralidade e o pecado dos homens. Em João 8,7, nos diz a resposta de Jesus ao dizer que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa afirmação de Jesus
trouxe condenação aos acusadores daquela mulher. Ele nos convence do juízo, mas não é o juízo nem a justiça dos homens, é o juízo de Deus, a justiça do Senhor nas nossas vidas. João 16:11 nos diz: o Espírito Santo nos convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado pelo Senhor Deus. Em João 19:10, Jesus novamente nos diz: está consumado. Essa declaração de Jesus marca uma vitória de uma batalha que começou no Jardim do Éden, porque Jesus ali venceu o pecado. Quando Adão perdeu, porque pecou, Jesus venceu, porque derrotou o pecado e a morte. Que maravilha! Glórias a Deus! É o Senhor Jesus trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando a nossa mente para que nós possamos sermos novas criaturas, sermos nascidos de novo como o Senhor tem para nós. Quando Jesus estava para deixar os discípulos, ele também nos disse em João 16:33: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Apesar das lutas continuarem todos os dias, em meio às batalhas, às dificuldades, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter a certeza da vitória em Cristo Jesus. O Espírito Santo também, amados, nos faz ver que o diabo já foi julgado pelo Senhor e que os seus pecados também serão julgados se continuarem sendo praticados. Vamos ficar atentos. Abra os olhos, abra o seu coração, porque o Espírito de Deus está querendo tornar reta a sua vida. Não existe, amados, pecados menores ou pecados maiores. Pecados são pecados, independente de quais sejam. Por exemplo, nem todas as pessoas roubam, nem todos trapaceiam ou mentem, ou mesmo odeiam uns aos outros, né? Mas nós podemos afirmar que todos aqueles que estão separados de Cristo são culpados pelo pecado da incredulidade. Então, amados, se aproxime do Senhor, esteja em Cristo Jesus, crendo nele e aceitando ele como o verdadeiro Senhor das nossas vidas. O Espírito de Deus, amados, condena o pecado do homem e faz o homem ver que o seu pecado já foi julgado. Assim, o Espírito Santo nos atrai ao nosso Senhor e Salvador e ao lugar da nossa salvação, para que um dia possamos estar na presença do Senhor na nossa vida eterna. O Espírito Santo, amados, ele está ativo no mundo hoje. Mesmo que o mundo esteja um caos total, mesmo que o mundo esteja caótico, mesmo que nós estejamos passando aí um problema do Covid-19, buscando vacinas e tomando várias outras providências econômicas, sociais, para que nós possamos seguir a nossa vida. O Espírito Santo está presente grandemente no nosso meio, porque imagine, amados, se o Espírito de Deus fosse removido do nosso meio. Aí sim, o caos seria total, seria um desastre para as nossas vidas. O mundo entraria num caos generalizado e total. O que salva o mundo, amados, hoje, nos dias de hoje, mesmo que nós não possamos perceber grandemente, é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo no nosso meio. O Espírito Santo, amados, ele está trabalhando para convencer todas as pessoas, para que elas se tornem cristãs. Portanto, se você ainda não é cristão, saiba que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida para que você se torne um cristão. Ele, amados, está reprimindo o poder do pecado no mundo. Ele está diminuindo os impactos e o poder do pecado nesse mundo, para que a obra de Deus caminhe, para que as pessoas sejam transformadas, para que o mundo possa renascer e ser salvo, como é o objetivo do Senhor. Primeiro, como ele está convencendo o mundo? Como ele está reprimindo o pecado no mundo? Primeiro, pelo convencimento. Jesus disse em João 16:8, e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, amados, ele trabalha. Nos dias de hoje, o Espírito Santo trabalha para convencer o mundo do pecado e também para reprovar o pecado do mundo. Nós podemos perceber em palavras muito usadas por nós
Palavras como, por exemplo, convencer, admoestar e iluminar. Porque essas palavras, amados irmãos e irmãs, falam da obra do Espírito Santo para apresentar verdade às pessoas e fazer com que todos nós possamos enxergar também dessa maneira, através do convencimento do Espírito Santo, enxergar a verdade no meio das pessoas, no meio desse mundo. Amém, queridos? O que acontece muitas vezes, amados, é que a pessoa, mesmo sabendo da verdade, ela não responde positivamente. E essa verdade, ela não responde a essa verdade e nem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, o Espírito Santo faz com que essa pessoa enxergue o Evangelho. Tudo bem, ela pode não enxergar, ser incrédula, mas o Espírito Santo fala ao seu coração. O Espírito Santo, amados, nunca deixa de falar com ninguém. Ele fala com todos o tempo todo. A palavra de Deus nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus tem a dizer no seu coração. Amém, queridos? Um outro aspecto bastante importante e relevante da atuação do ministério do Espírito Santo no nosso meio, queridos, é a contenção do pecado. A contenção do pecado pelo Espírito Santo. E este, como diz a palavra, é um grande mistério, mesmo observando o que nós temos nesse mundo, grandes situações, muitas vezes, de violência, de crimes em nossa sociedade, né? Mas mesmo assim, amados, como nós falamos lá no início, a situação poderia estar bem pior, porque o Espírito Santo atua grandemente na contenção e também na retenção do pecado, a fim de que os seus efeitos não se tornem maiores e a fim de que o coração do homem possa ser transformado a cada dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente aqui um relato de uma experiência que eu tive sobre esse assunto. Quando eu viajava pela empresa que eu trabalhava, um dia eu cheguei de viagem em Goiânia e ali chegaram mais 2 colegas junto comigo que iriam fazer algumas visitas aos clientes, iriam trabalhar ali durante a semana. Naquele momento, quando nós entramos no táxi para irmos até o hotel, nós notamos que havia um motorista educado, cordial conosco. E logo que entramos, um colega nosso, ele imediatamente perguntou àquele motorista: aonde aqui em Goiânia tem uma boate que nós podemos ir à noite? E aquele motorista, nós podemos perceber, eu pude observar a conversa, aquele motorista era um cristão. E certamente o Espírito Santo conteve aquele pecado. O Espírito Santo falou aos ouvidos daquele motorista, que disse a ele que não era uma atitude correta que ele estava fazendo, para ele repensar, porque seria uma atitude mais adequada, talvez, que ele pudesse ir prestar um serviço a alguém, orar a Deus, procurar uma palavra, fazer algo que pudesse edificar de fato a vida dele. Aquela pessoa, aquele colega, ficou com o seu coração realmente transformado. E ele sentiu que aquela palavra daquele irmão tocou o seu coração. Então, amados, são situações que muitas vezes nós observamos no nosso cotidiano. Vamos tentar ficar com os nossos ouvidos abertos, porque o Espírito Santo nos diz o que nós devemos fazer. Ele nos inspira. Se você precisa do consolo, da conversa, fale com alguém que você confia, que seja realmente do Senhor. O Espírito Santo vai revelar para você qual é a vontade de Deus na sua vida. Amém, queridos? Glórias a Deus! Podemos então, amados, perceber aqui que nesse estudo algumas situações que nos levam a refletir e a pensar sobre a obra do Espírito Santo em nós. Desde o momento que ele foi derramado ali no dia de Pentecostes, a era do Espírito Santo começou e ela permanecerá até a vinda, até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse período, a presença do Espírito Santo em nosso meio retém a corrupção do homem, porque o coração do homem, amados, é corrupto, e a atuação do Espírito Santo reterá e dará a chance para aqueles que querem serem transformados
para terem a redenção e a vida eterna que o Senhor nos deu de graça. O Espírito Santo presente, atuante em seu meio, é usado grandemente como uma bênção pelo poder de Deus. Quando ele, pelo seu testemunho, influencia os outros ao seu redor, o seu comportamento condena o pecado do outro. Foi o comportamento daquele motorista, que além de condenar o pecado do outro, ele instruiu, orientou, guiou. Foi o Espírito Santo que fez aquilo. Então, quando nós também temos um comportamento como esse no meio dos não cristãos, o nosso comportamento os leva a refletir, porque condena o pecado que está presente. É o Espírito Santo que reprime, que condena o pecado do outro. Dessa maneira, Deus pode usar grandemente a sua vida para conter o pecado nos outros, levá-lo a uma transformação total de outras vidas. Isso, amados irmãos e irmãs, vem de encontro à missão da IMA, a missão da Igreja do Monte Alegre, que é levar através da palavra de Deus as pessoas a transformarem as suas vidas em uma vida nova, uma vida às quais o Senhor age na vida de cada um. É o Espírito Santo, amados, que contém as tentativas do diabo e dos anjos caídos de interromper completamente o mundo. É a obra de Deus, é o poder de Deus no nosso meio. Somos nós, fortalecidos pela presença do Espírito Santo no nosso meio. Segure a Ele, assegure-se que o Espírito Santo está com você e vá em frente, porque Ele tem muito a fazer para cada um de nós, para a sua igreja e para o mundo. Amém? Encerrando aqui, amados, a lição de hoje, vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a compreender sobre o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor falou através do teu Santo Espírito, que o Espírito Santo possui os seus ministérios de contenção do pecado, de salvação das pessoas, de levar a presença do Espírito de Deus a todos os homens e mulheres desse mundo. Na tua obra de salvar o mundo, é obra, é ministério do Espírito Santo. Ajuda a cada um de nós, Pai, a nos engajarmos na obra do Senhor e assim sermos salvos, e assim alcançarmos, ó Pai, a tua bênção maravilhosa da salvação para nós, para as nossas famílias, para toda a sociedade, para o mundo. Sê conosco, Pai, e nos alcança, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados irmãos e irmãs. Nós agradecemos a sua presença nesta aula e pedimos ao Senhor Jesus que esteja te abençoando ricamente através da palavra, que a palavra de Deus chegue aos seus ouvidos e mova a sua mente e o seu coração, porque é ela que traz a salvação pessoal. A salvação é individual e é a palavra de Deus que nos toca, que nos transforma, que nos faz uma nova e viva criatura de Deus. Para as próximas aulas, nós estaremos dando sequência à fala, ao ensino que o Espírito Santo tem para nós. Não perca, queridos. Envie nas redes sociais para aqueles que você gosta, que você ama, para que a palavra de Deus alcance também os seus corações. Amém, amados? Glórias a Deus! Nós vamos ficando por aqui e que pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida grandemente. Um abraço, fique na paz e na bênção do Senhor.